O lado positivo e o negativo do futsal. Floresta vai ao Paraná, consegue um empate e continua na luta pelo acesso à Série B 2026. E o Ceará, no apagar das luzes, consegue um empate muito bom com o Vasco, está firme aí, brigando na parte de cima da tabela. Já o Fortaleza se reencontrou com a vitória e reanimou a torcida. Na estreia do técnico Palermo, o Leão jogou bem, convenceu e agora sonha em permanecer na Série A com mais possibilidades. São destaques do plenário esportivo de hoje, que está no ar, aqui na Alesse TV, na Alesse FM, e eu vou contar com o trio Paulo César Norões, Renato Abreu e J. Lacerda. Amigos, nós vamos começar o programa de hoje falando de um esporte que já foi uma referência do Ceará para o Brasil e para o mundo, o futsal. E nós temos o lado positivo e o negativo. O positivo é o ressurgimento de talentos no futsal cearense. O Fortaleza foi campeão da Copa do Brasil, não foi, PC? No Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Vice foi campeão da Copa do Brasil. E vice da Copa do Brasil. No adulto, agora brilha também nas bases. A seleção brasileira sub-13 ganhou mais um título mundial e anotem, tinha nela 6 jogadores do Fortaleza, 3 dos quais titulares e que os 3 participaram dos gols da conquista do Campeonato Mundial de Futsal, categoria sub-13. Vamos à matéria. É incrível como o Fortaleza tem todas as ferramentas possíveis para os próximos anos revelar grandes talentos, né? Para quem não sabe, nesse último domingo, a seleção brasileira de sub-13 conquistou o título mundial de futsal da categoria. É uma campanha aí brilhante e perfeita, né? 100% de aproveitamento. Foram 6 jogos, 6 vitórias. E o detalhe que enche a gente de orgulho é que 6 desses campeões são do Fortaleza. E tem mais. Os 3 gols que garantiram o título saíram dos pés de jogadores do Fortaleza. A gente tá falando aí de Mateusão, Rony, Patrício, Arthur, Marcos e, claro, nosso CR7, um Cristiano Ronaldo aí no meio que nos representou nessa Copa. E não é de hoje que esses meninos brilham, viu? Eles já tinham colocado no currículo a Liga Estadual, vencendo inclusive o maior rival na final, 2 torneios internacionais e ainda foram finalistas da Taça Brasil. Por aí você tira o tamanho do estrago que essa garotada tá fazendo. E vale lembrar, né? Já começa a ser feita a transição pro campo. Todo mundo sabe que a maioria dos craques nasceram no futsal. Então fica aqui os parabéns, né? Desejamos muita constância no trabalho, humildade, pé no chão e um futuro brilhante com a camisa do Fortaleza, que vou te falar, a gente tá precisando de jogador assim, viu? Da terrinha, vitorioso e com vontade de fazer história. Muito sucesso. Obrigado aí ao amigo Tricolor, que, pela sessão da postagem dele no Instagram sobre esse fato maravilhoso para o futsal cearense, né? Categoria sub-13. Você ter 6 jogadores na seleção brasileira, não interessa se é uma categoria de base, mas já está dizendo o nome, é a base para o ressurgimento do futsal do estado do Ceará, que tem até se destacado nas últimas. O Ceará esteve bem, o São João de Jaguaribe também, o Fortaleza muito bem nas últimas disputas aí do Brasileiro, da Copa do Brasil, e agora essa garotada aí brilhando. Agora, eu vou citar outro fato para que vocês possam... Deixa só em cima do que você está falando aí, que você falou 6 jogadores do Fortaleza na base dessa seleção, e eu me lembrei aqui que esses dias eu estava vendo uma postagem sobre a seleção brasileira campeã mundial de futebol de salão, em 82, uma final dramática contra o Paraguai, 1-0 o gol do Jackson, lá no Ibirapuera, lotadíssimo, o jogo transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Globo na época, e o Brasil ganhou. E o curioso é que 6 jogadores daquela seleção eram do estado do Ceará. E em 85 também contra... Exatamente. Só que foi contra a Espanha, Isso, lá em Madrid. que você estava lá. Foi bicampeão, eu estava lá, e também os cearenses brilharam. O outro detalhe é que o treinador era o César Vieira, tanto no título quanto no outro. César Vieira, bicampeão mundial, irmão do Silvio Carlos Vieira Lima, o Papa. Foi, não é? É verdade. Agora, o outro lado negativo, eu vou citar logo os 2 para que vocês possam rapidamente analisar, já que nós temos Ceará, Fortaleza, Floresta para a gente analisar. O outro lado negativo foi o clássico. Que não houve, né? Que não houve, o que as torcidas não deixaram. E aí fica aqui a pergunta para que vocês possam compreender, já que eu não compreendo. Como é que vocês sabendo da rivalidade entre Ceará e Fortaleza, marcam um clássico do futsal no ginásio Paulo Sarrazato e não coloca a segurança? Resultado, pancadaria, o jogo não terminou, estava 1-0 para o Fortaleza, mas tiveram que suspender a partida por causa da violência desencadeada, desenfreada no ginásio Paulo Sarrazato. Eu quero a análise de vocês 3 para os 2 fatos.
o lado brilhante da conquista, da garotada, da meninada, e o lado negativo da suspensão do jogo. Paulo César Noronha. Bom, o lado negativo é extremamente lamentável, embora previsível, né? Como você mesmo citou, um clássico Ceará e Fortaleza, em qualquer circunstância, você tem que se prevenir, porque não são as torcidas do Fortaleza e as torcidas do Ceará, as torcidas organizadas, que são rivalíssimas, mas são mais rivais do que o Ceará e o Fortaleza enquanto times, porque é uma rivalidade odienta, que leva a vários conflitos, que já gerou, inclusive, morte várias vezes. Então, não é algo que você possa dizer que foi um acaso. Pelo contrário, é o que se prevê quando você coloca frente a frente os dois clubes num ambiente fechado e sem a segurança necessária para, primeiro, saber quem que está entrando, fazer a divisão de torcida, segurança de entrada, de saída e durante o evento, para que as coisas aconteçam. E olha que você, veja bem, era um clássico no Paulo Sarazate, que não estava cheio. Praticamente só tinha as torcidas organizadas. Então elas ficaram à vontade. Só não foi maior a tragédia, exatamente, porque praticamente só tinha as organizadas. Então eles tiveram ali uma arena disponível para fazer o seu espetáculo dantesco de selvageria. E pior para quem estava lá para trabalhar. A gente tem um vídeo nas redes sociais aí do Gomes Farias narrando o jogo, não, estava narrando a confusão. Narrando a briga. Que estava, pelo jeito, teve um momento até meio irônico, na hora que ele disse, Abreu, o que você acha? O Abreu já não estava mais ali. Sumiu. Estava em pânico, mas foi o Renato? Era parabenizar o Farias, porque o lá. Farias, no alto da experiência dele, da idade dele, ele teve o sangue frio de ficar ali narrando os acontecimentos, em meio a gás de pimenta, a confusão, bala de borracha para um lado e para o outro, e ele ficou ali firme, narrando. Parabéns, Farias, foi bom demais nesse aspecto. Mas, de fato, é lamentável e, como já tinha dito antes, parabenizar a meninada aí, que dá esperanças de que a gente mantenha o futsal do Ceará em evidência pelos próximos anos. E aí, Abreu? Abreu, você sumiu, esse Abreu era outro. É da outra família, né? É um lado obscuro da família. O meu Abreu é lá de Maranguape. Olha, o Capistano de Abreu. Mas olha, parabéns à meninada aí do Fortaleza, é importante. Aliás, há 2 semanas eu recebi uma postagem de um timaço do Banfó. O Belfort te mandar. O Belfort. O Belfort está ilustrando. Pois aí, quer dizer, o futebol, o Ceará já foi a capital do futsal. Você sabe que eu só não estava ali porque eu estava virando repórter já, né? Porque eu era daquele time. Você também, né? Pois é, eu sempre me encontro com o Belfort, um abraço pro Belfort, um grande figura. Boa, meu colega de colégio. Longos passos com o Belfort, como batia com o Gagá, com o Glaucio, né, que já está nas mãos de Deus. Mas olha, o que eu achei mais grave desse episódio, parabéns à meninada aí do Fortaleza, é isso aí, vamos investir na base, 6 jogadores numa seleção brasileira. Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo. Não é pouca coisa, não. Isso demonstra talento da meninada e um trabalho que faz o Lembra-se que os maiores craques do Brasil saíram do futsal. Inclusive Exatamente. do campo, né? Exatamente. É do campo mesmo que eu quero dizer. Agora, Carlos Silva, sobre o episódio do Paulo Sarazate, isso é muito sério. Veja bem, o promotor de justiça, eu não lembro onde é, ele é o promotor... Edivando França. Edivando França. É o promotor do Núcleo de Defesa do Torcedor. Numa reportagem que saiu no jornal O Povo, ele diz algo muito grave. Ele diz que os protocolos de segurança não foram cumpridos. Ele diz que o Ministério Público vai apurar gravemente. Ele responsabiliza, né, a Federação Cearense de Futebol de Salão, porque ele diz que tinha um entendimento que Ceará e Fortaleza era ou torcida única ou sem torcida, por conta de que já tinha acontecido esses episódios. E eu me lembro bem uma frase que se dizia muito aqui, quando se comentava o Clássico Rei, é que em jogo de botão, se for Ceará e Fortaleza, tem que botar a polícia. Só os 2 jogadores, Só os 2. Não precisa nem torcida. Não precisa nem torcida. E o núcleo do torcedor disse que vai abrir, responsabilizar as 2 torcidas. É lamentável, porque esse filme a gente já viu, né? A gente já viu, ainda bem que não aconteceu. A crônica da tragédia anunciada. Ninguém se feriu mais gravemente, mas um jornalista amigo meu, que estava nas proximidades, estava num restaurantezinho, nas proximidades do ginásio Paulo Sá, disse que viu quando chegou a turba da torcida do Ceará organizada, já fazendo algazarra, chutando lata de lixo no meio da rua. Quer dizer, eles já chegam como marginais. Isso não é um comportamento de quem vai torcer. Isso não é um comportamento de quem vai usufruir do entretenimento sadio, esportivo.
torcer pelo seu time. Não é. Eles já chegam em turba, gritando palavras de ordem violentas. Isso foi um relato. E é sempre assim. E é sempre assim. E o outro lado é a mesma coisa. Eu estou falando aqui do Ceará, mas do Fortaleza é a mesma coisa. Estou livrando aqui a do Fortaleza. Assim como a do ABC, do América, Pois é. do Santa Agora Cruz, eu quero do Náutico, saber o do seguinte. Flamengo, do Quem Vasco. foi que imaginou que a segurança da polícia... Quem foi o gênio? O É gênio. o gênio da lâmpada. Porque a polícia estava fora do ginásio, olha aí. Quer dizer, os caras entram, fazem um bom algazarra e a polícia estava lá de fora. Quando começou a baderna, não tinha nenhum policial lá dentro. A polícia entra, já encontra a praça de guerra, era cadeira voando, era confusão. Mas aí, Renato, é bom lembrar que isso aí é responsabilidade dos organizadores. Pois é. A polícia, até para estar lá dentro, tem que ser convocada. Exato. E aí que o Ministério Público, eu vou acompanhar isto, que o Núcleo de Desporto Torcedor apure rigorosamente as responsabilidades, porque ele disse claramente, o protocolo de segurança foi quebrado, não foi seguido, porque Ceará e Fortaleza ou é torcida única ou não é torcida nenhuma. E botará as duas torcidas lado a lado, sem divisão, sem nada, porque tem que botar a polícia separando. Cordão de isolação. E aí a confusão, quando generaliza, aí quando a polícia entrou, já entra na confusão e entrou com bala de borracha, porque não tinha que fazer mesmo assim. Porque quando generaliza, a polícia entra para resolver a parada. E esses caras também não tem respeitam. Respeita não. Aí entra. Pois vamos ouvir o Lassara, porque nós temos Floresta. Agora, Fortaleza, muito sério, Carlos Silva, é que, mais uma vez, junta Ceará e Fortaleza de uma forma completamente irresponsável e deu no que deu, e a gente podia aqui estar lamentando uma tragédia maior. É lamentável. Vamos acompanhar a apuração do Ministério Público, que abriu sindicâncias para apurar responsabilidades aí. Algo mais a acrescentar, meu querido J. Lacerda? Um abraço, Carlos, PC. Abreu apareceu. Abreu, Quando o Faria chamou o Abreu, ele não apareceu. Grande Lacerda, e os PC amigos Já Noronha. renegou a família aqui. É. Né? Meu Abreu é de do meu Maranguape, Abreu. já disse. É triste. Isso é a tragédia anunciada, né? Quando eu ouvi a informação, eu até falei lá na rádio, eu disse, olha, vamos esperar que os homens que estão promovendo esse reencontro de torcidas de Ceará e Fortaleza, 21 anos que não havia isso. Eles estavam comemorando o reencontro depois de 21 anos. Aí os caras vão salão, né? brigar. No salão. No salão. Vão brigar. Porque nem os mínimos cuidados foram tomados, por isso que o promotor Edivaldo França fez esses questionamentos, porque ao menos entra cada uma por um lado, separa dentro do ginásio, não é? Polícia. Mas o que é feito no Castelão. Polícia no mínimo ali. E um ginásio evitar... como o Paulo Sarazate, até pelas dimensões, é muito mais fácil de Muito você fácil. separar do que num castelão com Muito 60 mil fácil. pessoas. E não separam num castelão? Muito fácil. Bota ali 50 Dificilmente você vê policiais. briga de torcida no Castelão, a não ser quando Muito é só fácil. entre elas. Né? Muito fácil. Porque o ali. protocolo não foi cumprido, Exato. como disse o Ministério muito Ó, Público. fácil. se bota 30 policiais ali, 15 separa de um lado, 15 separa, isola as duas laterais do ginásio, não acontecia É nada. muito fácil. Uma torcida vem por um lado, outra vem pelo outro, vão para seus setores e separa e ok. Mas o que aconteceu? O Valdinho, eu acho o nome do rapaz, fez o gol do Fortaleza. Valdim. Valdim. É. 10 minutos de jogo, 10 pronto. minutos. Foi Acabou. suficiente. Acabou, o pau quebrou. Sai uma torcida de lá, vai invadir a outra e começa a confusão. Foi uma agonia, porque eles não mexem só entre eles. todo mundo Eles entra. saem fazendo arruaça pela rua. Não, e a questão rua- mais grave aí, ô Lacerda, e o PC pode testemunhar isso aqui, porque nós acompanhamos futsal durante muitos anos. Eu acompanhei durante muitos anos, no Ceará, no Brasil e no mundo. E nesses jogos assim, é muito comum você ver famílias inteiras. As esposas dos jogadores Crianças vão com os estavam filhos, lá. vão com os filhos E pequenos. tinha também. Crianças Aí, quer estavam dizer, lá. olha A o grande risco. vantagem é porque Olha o risco que você antigamente, está expondo essas antigamente pessoas. era o quê? Sumov e Banfó, não tinha selvageria. Porque se fosse Ceará e Fortaleza, já tinha. exatamente. É verdade. Então, também. foi triste. Eu conheço uma torcedora do Fortaleza, uma jovem, a Bianca, bem jovem, 17 anos. Ela foi Apavorada. socorrida por uma pessoa que pegou ela e jogou dentro de casa, dentro de um lugar lá, sei lá, e escondeu ela, porque quando eles vêm, turba, vem né? destruindo tudo É verdade. o que encontram pela frente. Então, realmente não dá. Já que Não você dá. está com a palavra, vamos rapidamente ao Floresta, porque o empate fora de casa é engraçado. Tem um grupo aí da Série C, mas se não tiver, eu tenho aqui de cabeça.
Tá aí. 2 pontos. Não, Todo 2 mundo pontos, tem todo 2 mundo. pontos. Ninguém Só ganhou. teve empate. Terminou a Nos dois segunda jogos. rodada e ninguém ganhou. O povo ruim de Nem fazer gol. jogando em casa, nem jogando Pensa um fora. bando de time ruim. Não, Não. então porque Não, todo não, mundo é é bom demais de não levar. Não. Agora, Tem que olhar os dois lados. Eu prefiro achar que seu ruim de fazer. agora o Floresta saiu da lanterna, colocou o Caxias, que era o favorito por ter sido o primeiro colocado geral em toda a competição na primeira fase. Hoje é o lanterna do grupo e detalhe, se fizer o dever de casa, tem tudo para aceder à Série B do ano que vem, hein, Lacerda? Tem, e joga agora contra o São Bernardo, e ele já ganhou do São Bernardo. Ganhou de 2-0 né? lá em Então, Horizonte. já ganhou duas conhece, vezes, né? Ganhou, já conhece bem o adversário. Então o Floresta, os ventos estão soprando a favor do Floresta. Toda essa sequência de empates, está tudo igual. O jogo lá não foi fácil. O goleiro Demerson, inclusive, que é o reserva, porque o Dalton, que é o titular, está machucado, fez uma partida que foi lá, ele segurou. O Floresta segurou a onda, no segundo tempo inteiro, teve um gol anulado do Londrina, terminou o jogo, o torcedor Mas do teve Londrina... uma bola no travessão também, Teve uma bola de travessão a favor do Floresta. Floresta. Terminou o jogo, torcedores do Londrina foram lá e agrediram 3 jogadores do Londrina. Foi confusão na porta do vestiário do Londrina, clima tenso. Né? Então, os ventos estão favoráveis ao Floresta, que ele faça agora, no próximo jogo, o dever de casa. Que não fez em casa, né, Renata Abel? Contra o Caxias, poderia estar liderando isolado hoje. Tranquilo, isolado. Esses jogos dessa fase aí, da Série C, a gente disse aqui já no programa passado, vão ser definidas por quem fizer o dever de casa. Você vê que o Náutico expede sua chance de botar 6 pontos e se isolar na liderança, porque perdeu em casa. Agora, Ganhou fora. Agora, um dos meus favoritos aí que eu apontei na tela antes de começar, essa fase está aí. Liderando com 6 pontos, a Ponte Preta. Pois é, o Náutico teria 6 pontos, tivesse Está ganho em casa. encaminhando bem Ganhou o retorno fora. dela à Série B. Pois é, ganhou fora e perdeu em casa o Náutico, meu amigo Luiz Pedro Neto, que é recifense e torcedor do Náutico, né? Hexa é luxo, né? Como dizem os torcedores do Náutico. Mas os ventos, né? Como disse o Lacerda, estão soprando, porque está tudo embolado aí e agora resta ao Floresta fazer o dever de casa. Se ele fizer o dever de casa, ele vai realmente brigar por um acesso que ele nem era tão cotado, né? Quando o Caxias, a gente imaginava que seria o favoritaço. Não está sendo, né? Quando a bola se apresenta no jogo, o negócio está diferente. Está tudo igual, portanto, possibilidades iguais, inclusive para o Floresta, desde que ele aproveite e ganhe os seus jogos. Aí não pode mais vacilar, né? Como ele vacilou no primeiro jogo. Tem que ganhar para fazer a diferença, né, Paulo César? Ô, PC, agora um detalhe. Ponte Preta encaminhando bem o seu retorno. Náutico e Guarani brigando. Eu ainda considero o Náutico favorito, mas está embolado. O Brusque encaminhando a permanência lá. E no outro grupo, ninguém é ninguém. Ninguém pode dizer que vai subir, ninguém pode dizer que vai ficar de fora. O equilíbrio é a marca do grupo B, né, que é o grupo que tem aí os 4 empatados. E só não estão empatados totalmente porque 2 fizeram gols, né? Foi exatamente um empate na primeira rodada entre Londrina e São Bernardo. Então, marcaram cada um 2 gols, cada um tomou 2 também. E nos jogos do Caxias e do Floresta, foi 0-0 lá e cá, né? Os 2 jogos foram 0-0. Tanto o jogo do Caxias aqui com o São Bernardo, aliás, com o Floresta com o Caxias aqui, foi 0-0. E os jogos deles na segunda rodada também, por conta desses gols a favor, é que Londrina e São Bernardo aparecem aí, quando você está vendo aí na classificação, aparecem em primeiro e segundo lugares. E o Caxias e o Floresta, a diferença deles aqui é pelo alfabeto, porque estão tudo empatado em todos os quesitos, né? Exato. A não ser que eu não vi questão de cartão amarelo, essas coisas, porque às vezes entra nos critérios também. Mas isso aí é um grupo totalmente aberto. Nós vamos para a última rodada dos jogos de ida e talvez comece a se definir. No outro grupo, não. Aí a gente já tem uma Ponte Preta que abriu uma vantagem, porque ganhou os 2 primeiros jogos, ganhou em casa, e ganhou clássico. Fora. E lembrando que em casa foi um clássico contra o Guarani. Exatamente. E ganhou depois fora do Brusque, que pelo contrário, em oposição, é o time que está cotado a não sair do É o patinho feio dessa fase agora. Perdeu os 2 jogos, tanto em casa quanto fora. A surpresa aí é o Guarani, para minha ver, porque o Guarani começou muito mal o campeonato. O Guarani, aliás, esses anos, muito ruim. E depois começou a reagir, conseguiu a classificação bem
e consegue vencer o Náutico lá no Recife, quebrou uma sequência do Náutico incrível. O Náutico já tinha vários jogos que não perdia de ninguém. É engraçado, E se foi o perder Náutico dentro dos ganha, aflitos. e se o Náutico ganha esse jogo... Aí estava empatado com a Ponte e ia estar com 6 pontos. Não, e os dois teriam encaminhado, porque o Guarani ficaria com 0, os dois teriam encaminhado maravilhosamente. E, Carlos Silva, o interessante lá do Náutico é porque eu ouvi a Rádio Jornal. Meu amigo, o Hélio dos Anjos, depois desse jogo, descascou em cima do time dele, dos jogadores. Mas o Hélio dos Anjos, é o Hélio dos Anjos. É o Hélio dos Se Anjos. não fosse assim, não seria ele. Rapaz, grande Hélio dos Anjos. Eu me lembrei duas coisas que são previsíveis. É o destempero do Hélio dos Anjos e o destempero dos próprios colegas de lá. Eu lembro quando ele são... treinava aqui o Fortaleza e o Lacerda cobriu o Fortaleza pela Rádio Povo e ia entrevistar o Hélio dos Anjos. Era bom demais. O Hélio dos Anjos é uma figuraça. Olha, nós temos 5 minutos deste bloco. E é blogueiro. Viu? Não vai dar para a gente falar tudo de Fortaleza neste bloco, mas a gente fala uma parte do Fortaleza, conclui depois no segundo bloco, aí fala de Fortaleza e Ceará. Mas vamos começar com Fortaleza, porque foi uma vitória importante, porque era uma estreia. Eu não diria nem que foi importante, foi essencial. Essencial, porque era uma estreia e você esteve lá no Castelão, porque eu o vi lá no Castelão. Pode começar falando se você já viu uma cara nova no time, um novo espírito de luta. Como é que você viu o Fortaleza de Martim Palermo? Olha, eu vou lhe dizer, Carlos, a sua pergunta é muito boa, porque cabe para a gente analisar algo que a gente vinha falando aqui. Você se lembra, depois do jogo contra o Internacional, aqui nesta mesma cadeira, eu falei no dia seguinte, o técnico ainda não tinha caído. O que não assumiu. Renato vestiu Paiva, a camisa, mas não assumiu. E eu falei aqui que o Renato Paiva tem que encontrar urgentemente um jeito de ajeitar a defesa do Fortaleza, que é verdade. Uma avenida. E que o funcionamento é tão ruim que atrapalha até o ataque, que tem medo de atacar, porque se sobrar um contra-ataque, leva um gol. Eu falei isso aqui naquele dia, né? E, curiosamente, quando contrataram o Palermo, e eu falei aqui na semana passada, que na coletiva dele, ele foi enfático em dizer isso. O meu time começa pela defesa. Eu primeiro arrumo a casa lá atrás, porque se eu arrumar a casa lá atrás, o ataque vai fluir naturalmente e vai conseguir fazer a parte dele. E foi o que eu vi. Eu vi uma defesa do Fortaleza depois de 4 meses não levar gol. 4 meses que o Fortaleza não terminava um jogo sem levar gol. Com um detalhe, o João Ricardo voltando. E bem. Com a mesma estatura, a mesma performance. Não que o Elton Leite tenha ido mal, porque ele foi muito bem, pelo contrário. O Fortaleza encontrou, então, um reserva agora à altura, ou até mais alto do que o João Ricardo. Mas é bom ter o João Ricardo, porque ele já é um cara que tem segurança. Ele é o titular, né? É o titular do time. O time confia nele. Exatamente. E foi muito bem, alguns jogadores. A defesa, para mim, foi o ponto alto pela forma de segura que fez. É claro que aqui e acolá o Vitória conseguiu chegar. Não sei se você concorda, mas foi a melhor partida do Mancuso desde que ele chegou no Fortaleza. Foi. Ele teve bons momentos ano passado. Esse ano é que ele vinha muito ruim. Mas esse ano, na verdade, é porque organizou um pouco. Os dois volantes deram mais consistência ali. O Pierre entrou muito bem ali no time. Ali com certeza vai ganhar aquela posição. O Matheus Pereira, acho que é o grande cérebro. O passe que ele dá para o Bruno Pacheco fazer o segundo gol, fazendo uma inversão lá da lateral direita para a ponta esquerda. E isso ele faz. Ele faz várias vezes. Mas porque foi plástico, porque encontrou ele vazio lá o setor. E ele foi no pé. O Bruno só precisou. E a maneira como o Pacheco domina. Aí o Pacheco ele já domina colocando a bola na frente. Exatamente. Ele fez um gol que lembrou muito um gol que ele tinha feito contra o Palmeiras aqui naquela vitória. Verdade. Contra o Palmeiras. Foi 3-0, se eu não me engano, aqui no Castelão. Com um golaço do Lucero de fora da área, enfim. Então, assim, a gente sempre está batendo na tecla que o Fortaleza precisa de confiança. E a confiança, ela é decorrente de boas atuações e principalmente de resultados. Porque se faz uma boa atuação e não ganha na situação que está, é mesmo que perder de goleada. Ninguém suporta mais perder, mesmo que seja jogando bem. Tá entendendo? E o Fortaleza conseguiu fazer uma atuação segura. É óbvio que pegou um adversário do mesmo nível, mas pegou um adversário que embora tenha feito catimba desde o começo do jogo, mas quando tinha a bola procurava atacar,
não era um time que jogou todo engolido. O adversário que havia vencido na rodada anterior, o Atlético Mineiro. Exatamente. Então, assim, foi um adversário que é mais ou menos o mesmo nível ali do... Olha, de boa parte dos clubes, o nível é parecido. É verdade. Se você tirar Palmeiras, Flamengo ali, o Cruzeiro, nem o Bahia, que está em 4 lugares, você não bota nos diferenciados. Em termos de desempenho. Você vê resultado. Realmente, os resultados do Bahia são melhores. Mas em termos de desempenho, o Bahia é mais ou menos meio de tabela. Agora, a maior parte dos times tem um desempenho muito parecido. O próprio Sport, que é o Lanterna, tem jogado direitinho, tem jogado duro, não anda perdendo de goleada, vende caro as derrotas. Mas não era para ter perdido para o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Exatamente. Então, assim... Mas perdeu não, foi empate. É um campeonato... Era para ter ganho, quis dizer. Só para finalizar, então, é um campeonato muito difícil pelo equilíbrio que tem. Certo. Então, o Fortaleza teve a oportunidade de fazer um bom resultado, fez, isso anima bastante, mas assim como a gente não diz que está tudo acabado quando perde, a gente não pode dizer que está tudo ajeitado porque ganhou. O Fortaleza deu um passo, mas a escada é muito alta e íngreme. E nós vamos dar um passo daqui a pouquinho para o Ceará também, porque vamos ao nosso intervalo e voltamos já para o segundo tempo do Plenário Esportivo, com Paulo César Noronha, Renato Abreu e J. Lacerda. E Carlos Silva. No segundo bloco, nós vamos falar ainda de Fortaleza e tudo sobre Ceará e Vasco da Gama. Já, já. De volta com o Plenário Esportivo, ainda falando do Fortaleza, eu quero ouvir o Renato Abreu, porque o Paulo César já foi muito bem preciso nas suas colocações. Obrigado. Foi o que eu vi também no Castelão. Eu quero ouvir, Renato Abreu, o que você notou diferente do Fortaleza do Palermo, se não serei corrigido pelo PC, lá para o Fortaleza do Renato Paiva? Não, eu gostei muito da observação final do Paulo César. Não tá tudo resolvido, né? Mas o importante é que ele conseguiu o que era indispensável, vencer. O Fortaleza não podia empatar com o Vitória. Era um jogo que só tinha um resultado para o Fortaleza, ganhar o jogo. Era ganhar ou ganhar, vencer ou vencer. Por razões óbvias. Até por conta da pontuação, o time está ainda na zona, mas principalmente porque o jogo marcou uma retomada. E uma retomada diferente tinha que ser com a vitória. E eu gostei do Fortaleza. O time mais seguro, a defesa mais bem postada, e o Paulo César tem razão nessa observação. As linhas mais próximas, o time mais compactado, não era aqueles buracão que a gente via do tempo do Renato, que fragilizava o time nos contra-ataques, como a gente via, quer dizer, uma tábua de peru. Então, isso é trabalho do treinador já. Evidentemente que ele conseguiu. E aí eu vou também pensar um pouco num comentário muito feliz que o Lacerda fez aqui, também lá na Rádio Assunção. A linguagem do treinador, né? Ele é argentino, né? O Fortaleza tem muita argentina, então ele ganhou, parece que o treinador ganhou o vestiário. Isso é bom, porque uma retomada dependia muito dessa energia nova do treinador para ver se recuperava um pouco daquele Fortaleza que tinha garra, que tinha vibração, que era um time vibrante, que era um time que corria, um time que brigava, que era aquele Fortaleza daqueles tempos, não é, do Vojvoda, em que o Fortaleza deslizava em campo, né, e passava por cima de todo mundo, inclusive adversários grandiosos, maiores do que ele. Ele chegou a conseguir vitórias expressivas, porque era um time que entrava em campo com um modelo em que os jogadores compravam do treinador, tinha disposição, tinha garra, tinha retomada, velocidade, briga pela posse da bola. Isso eu vi no Fortaleza, coisa que a gente não estava vendo nem com o Vojvoda, muito menos com o Renato Paiva. Então, eu acho que essa mudança fez bem, né? E aí o treinador vai ter agora só um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, ele vai ter tempo para treinar, porque ele não está mais em Copa do Brasil, não está mais em Libertadores, não tem coisa nenhuma. E eu me lembro que eu fiz até uma observação aqui, que seria até melhor que o Fortaleza saísse dessas competições para focar o brasileiro, e quis o destino que isso aconteceu. E ele tem tempo para treinar, ele vai pegar times aí que vão estar na Libertadores, isso pode ser bom para o Fortaleza, porque enquanto ele treina, ele está tendo uma espinha dorsal de um time que já mostrou serviço,
que a torcida já comprou, porque a torcida do Fortaleza também voltou a confiar, isso é importante. Chegou junto. Pode treinar fundamento, que Exatamente. quase os times não podem mais treinar. Né? Foram 35 mil torcedores, quer dizer, uma volta da torcida do Fortaleza que tinha praticamente abandonado o time. Esse também é um sinal positivo, porque se você observar a subida do Ceará no passado, tem muito a ver com a presença forte da torcida do Ceará no Castelão. Sem dúvida nenhuma. E a torcida do Fortaleza voltando a acreditar é um elemento a mais nos jogos que ele vai fazer em casa. Ele vai pegar o Sport em casa. Eu vi o jogo do Sport pro Bragantino, embora seria a maior injustiça o Sport perder, empatou no finalzinho, mas o Sport é um time assustado. É um time que a bola queima nos pés dos jogadores. Teve um lance lá que o cara perdeu um gol 2 vezes no mesmo lance. É um time atordoado pelo peso do rebaixamento quase iminente. E isso pode ser muito bom para o Fortaleza, que ele vai jogar aqui com o Sport, um jogo que ele também tem que ganhar. Ele vai pegar o Vasco aqui, e o Vasco é um time plenamente vencível aqui também. Com essa disposição que a gente viu. Ele pega o São Paulo aqui. Pega o São Paulo, pega que vai. O Grêmio que aqui. pode estar com um time mesclado, porque está na Libertadores. Exatamente. Até o Palmeiras, que o Fortaleza vai jogar lá, vai depender muito do resultado contra o River Plate. Depois de amanhã, lá na Porque se o River Plate sair bem no primeiro jogo e forçar o Palmeiras a ter que buscar um resultado de 2 ou de 3, o Palmeiras vai mesclar contra o Fortaleza. Então até, quer dizer, essa conjunção de planetas pode ajudar o Fortaleza. Quer dizer, uma retomada que ele conseguiu é o primeiro degrau. O Paulo Sérgio está certo. Primeiro degrau. De vários degraus que ele tem que subir. Mas conseguiu dar o primeiro passo. Isso é importante. E venceu com méritos. E venceu com convencimento. Não foi a última Coca-Cola do deserto. Nem podia ser. Foi só o primeiro jogo. Mas mostrou que o Fortaleza tem um caminho diferente agora, né? De mais confiança, de mais desempenho, de mais garra. Eu senti o Fortaleza com garra, com busca, o jogador buscando em campo, transpirando, brigando pela posse da bola. A efusividade na comemoração. Pronto. O gol do Pacheco. Então, quando o Pacheco fez o gol, como ele pula ali para ele, junto da torcida, e os demais jogadores atrás dele. Esses componentes mostram o quê? Que mudou o Fortaleza. E essa mudança pode ter sido o momento certo. Quer dizer, porque tem possibilidade de retomada, não está perdido, o time não está rebaixado, ele precisa apenas fazer uma sequência. Mas pode fazer. E vai ter uns jogos aí que está com cara de reabilitação. Eu não tenho medo de dizer, o Sport e o Vasco da Gama aqui, e até mesmo o São Paulo, se ele vier com um time reserva, como possivelmente virá por conta da Libertadores. Ô, Lacerda, e parece que as coisas começam a conspirar a favor do Tricolor, porque ele ganha de um concorrente direto, o Vitória, Juventude perde em casa. Deu tudo certo, né? O Vasco empata em casa com o Ceará, o Grêmio perde em casa para o Mirassol e o Sport fica no empate com e o Santos, que é outro que está ali na proximidade da zona de abaixamento, também não ganha. Quer dizer, tudo foi uma rodada, digamos, perfeita para o Fortaleza, né? Da 11ª posição, onde está o Ceará, para baixo, só quem ganhou foi o Fortaleza. Olha aí. Ninguém ganhou mais, ou perdeu ou empatou. É verdade. É uma ótima informação. O único que ganhou foi o Fortaleza. Então, o torcedor fica logo perguntando, melhorou, melhorou? Olha, você só pode dizer se melhorou com o passar do tempo. Agora, o que a gente pode falar é do que foi visto, do que o Palermo apresentou. Que eu sempre digo, esse negócio de achar que o time vai melhorar só porque trocou de treinador, eu acho isso muita ilusão. Um componente. Né? A chamada melhora da morte. Você melhora um jogo e depois desce de novo. Não. O que eu, pelo menos, não quero é isso. É uma melhora num jogo em 2 jogos. É algo consistente. A melhora da morte. Essa não. É algo consistente. Não, mas tem que ter uma sequência. Algo consistente. A primeira impressão foi boa, né, Lacerda? Não, o que eu estou dizendo, Renato. O Palermo, como treinador novo, ele tem que apresentar algo diferente. A mesma coisa eu disse aqui do Paiva. Não apresentou algo diferente. Apresentou o mesmo do mesmo. O Palermo apresentou, se você olhar o time, é outro. Pronto. Outra disposição do time. Tem coisas que pouca gente percebeu. Por exemplo, você percebeu que Pierre virava zagueiro? Na saída de bola. Entre os 2 zagueiros, na saída de bola, ele virava verdadeiro líbero. Líbero é isso. Inclusive, eu dizia quando o Davi Luiz estava aqui, que o Fortaleza tinha um líbero, que era Davi Luiz. O erro foi botar ele na zaga. Agora, Davi Luiz não era para jogar correndo atrás de ninguém. Ele, como ele sempre jogou, ele é líbero aqui, 2 zagueiros aqui,
Você, inclusive, pode ter um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais rápido, um zagueiro mais lento, um zagueiro mais viril. E o líbero, aquele que sai e que volta, foi o que o Pierre fez e que dá opção. E os dois homens de lado, que eu, por exemplo, sempre cobrava, Mancuso não passa do meio-campo, não. Pacheco não passa do meio-campo, não. Esses dois jogadores tanto passaram que o Mancuso não fez o gol porque O Breno tomou a bola. o Breno tomou a bola e fez. O Pacheco fez o gol. Porque esses dois homens passaram a jogar na frente. Mas não só porque eles queriam passar. Acho que foi PC que falou que às vezes não atacavam com receio, não é? Aí ficava tocando a bola de lado ali. Isso, não ataca com receio até, porque tem aquela história, eu perco a bola, tomo o gol, a culpa é minha. Né? A história da culpa. Então, uma série de movimentos, os dois homens de lado, o que é que Pikachu vai fazer no jogo? Pikachu fazia um movimento como o Matheus fazia do outro lado. Aliás, o Matheus fazia próximo do Breno Lopes, como o Prior fazia próximo do Pikachu. Um movimento de dupla que facilitava a passagem dos laterais. E eles chegavam em número de 4, 5 ao ataque. Então, o time chegava com volume ao ataque. Foi isso que dificultou, inclusive, a saída do Vitória. O Vitória tinha dificuldade de vir com a bola. Veja que o goleiro Arcanjo estava rifando a bola o tempo todo. Exatamente. Porque, como chegavam 4, 5, 6, às vezes até, não dá para sair tocando. Aí o Arcanjo rifava a bola. Acontece quando ele rifa a bola, só tem um lá, que é o Kaiser. Ele vai perder a bola. E sem falar, Lacerda, só para ilustrar, a quantidade de vezes que o Fortaleza fez transição rápida, que pendurou a defesa do Vitória todinha. Começou a pendurar porque tem que parar o jogo. Porque na velocidade... Tem que parar o jogo. Sem querer. E porque a bola, ela não tem que ser lateral. Sem querer comparar, mas a estratégia de você marcar a saída de bola é o que usa o Flamengo. Não estou comparando, porque o Flamengo é um time diferenciado. Mas é uma tendência. O Flamengo marca lá em cima e no instante recuperar a bola, é uma porque tendência. Os caras rifam. Aí e recupera perto do gol. É uma tendência de hoje, e isso foi visto muito no Mundial de Clubes, é que depois completou, mais ainda se espalhou. Tendência natural. Que a gente sempre disse, a melhor defesa é o ataque. Marca a frente. Se você marca a frente, equilibra o meio e a defesa não sofre. A defesa do Fortaleza não sofreu. Não tomou gol, não é porque João Ricardo voltou, não é porque nada disso. É porque o ataque pressionou a defesa adversária e o meio-campo foi equilibrado. Então não toma gol, não tem como, a bola está longe. E quando as coisas começam a melhorar, a bola bate nas costas, vai para fora. Vai para fora. Porque quando tá ruim, vai o cara cabeceou, a bola foi na trave. Foi na trave. No finalzinho do jogo. Exatamente. Ali. Se fosse na má fase, entrava. E o Fortaleza já tinha mandado o na trave também. Marinho criou 2 grandes oportunidades. Vocês falaram... O Vareiro conseguiu perder 2 gols no mesmo lance. Conseguiu perder 2 vezes no mesmo lance. Então... Mas você tem razão na sua análise. Então, já que você está com a palavra, vamos passar para o jogo de ontem. Ceará contra Vasco, porque o Vasco e é exemplo do que aconteceu com o Fortaleza, aconteceu com o Ceará. O Ceará empatou e todos que estavam ali mirando na cola dele, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, que poderia ter passado deles e tem ganho, o próprio Vasco encostaria se tivesse ganho, todos eles também não ganharam, né? Empataram ou perderam. Quer dizer, o que deixa o Ceará ainda um pouco aliviado, mas de olho no retrovisor, porque a galera de baixo está encostando. Mas o Ceará recebeu 2 presentes, teve chance de matar o jogo e ficou num empatezinho que poderia ter sido melhor, né? O que eu chamo de dinizismo, né? Aquela saída de bola do Diniz é complicada. Não, uma hora ia dar naquilo. É complicada. Então, se você Mas marcar... ele teima. Se você marcar na pressão, você toma a bola. Não tem como. E o Ceará teve um adversário que, se ele comete esses erros lá atrás, ele é perigoso também quando vai ao ataque. E o jogo foi muito corrido. O Vasco valorizou muito o jogo, deu muita velocidade, né? Eu fiquei impressionado com a correria que o Ceará também fez. Porque o Ceará poderia ter ficado atrás. Se ele fica atrás, ele é amassado pelo time do Vasco. Ele saiu, foi em busca do jogo também. Tinha dificuldades? Tinha. Que o Pedro Raul muitas vezes ficava isolado, que os homens de lado baixavam para fazer ali a pressão da marcação. Mas o Ceará conseguiu correr, aproveitou as oportunidades que teve, poderia até ter vencido o jogo, mas aproveitou as oportunidades e empatou um jogo que estava perdido no final, com aquele gol do Pedro. Aliás, olha como o Condé é largo, né?
Assim, não basta ser competente. Saíram tem no que banco, ser, né, os dois, tem que ser largo também. Né, que ele mexe e agora o Ceará começa a ter banco. Que a gente tanto cobrava aqui, eu mesmo cobro há muito tempo. Cadê o banco? O Ceará não tinha banco. Agora começou a ter banco. Ele colocou o Fernandinho, ele colocou o Pedro Henrique, já tinha feito as outras alterações e foi dali que saiu o gol de empate. Chute do Fernandinho, goleiro rebate e o Pedro Henrique faz o gol. Então, o Ceará está jogando futebol simples, feijão com arroz, mas regular. Um futebol que não assusta. A torcida do Ceará, ela está tranquila, não está fazendo festa, não é eufórica, mas também não está nervosa. Está tranquila porque a campanha é regular, é uma campanha sossegada e se o Ceará resolver, que já começou a resolver esse problema do banco, se ele passar a resolver o problema do ataque, que é fazer mais gols que leva, aí o Ceará vai dar uma melhorada na campanha. Está ali pelo meio da tabela, né? 11º lugar, e fazer o dever de casa, que o Ceará tem procurado fazer. Se fizer o dever de casa, vai ficar por ali, pelo meio da tabela, o Ceará vai pegar aí ainda uma Sul-Americana. É por aí, Renato? Eu concordo. Eu acho que a questão do banco que o Lacerda evidenciou é muito bem observada. E a estrela do treinador, né? Porque o Ceará tem um bom treinador. O Ceará, é preciso que se diga o seguinte, o Ceará faz uma campanha consistente. O Ceará não está aí por acaso. O Ceará não está com essa pontuação, é bem verdade, ele está a 5 pontos da zona de rebaixamento, mas ele está sólido. O jogo do Ceará é consistente. E ele jogou. O Lacerda disse bem, ele jogou. Porque o bobo... Eu costumo chamar esse treinador do Vasco de bobo convicto, porque ele continua com as suas convicções equivocadas que vão levar o Vasco à derrocada. Olha, se ele for continuar com essa saída de bola no jogo com o Flamengo, Só faz aquilo do Osasco. E no jogo contra o Fortaleza aqui, porque eu acho que o Palermo já estudou essa besteirada aí do Vasco para se aproveitar aqui. Porque, meu amigo, você não pode dar carne ao gato como ele fica dando o tempo todo. E os jogadores são obrigados a fazer aquilo, porque ele grita com os caras. Ele grita com os caras. O Diniz tem essa coisa, ele grita mesmo com o jogador, às vezes o jogador fica e ele com tira, raiva, né? Ele tira. Ele quer que os caras saiam perigosamente, ele gosta de viver perigosamente. Não, se o cara não fizer aquela jogada arriscada, ele fica revoltado. Ele fica revoltado. Loucura. Quer dizer, ele não quer chutar para frente. Eu acho engraçado esse tipo de jogada num time altamente técnico e de qualidade como o Flamengo, que eu vou fazer para o Flamengo agora. E com o Fortaleza, com essa marcação de linha lá na frente, que já começamos a ver no jogo contra o Vitória, que o Lacerda fez. Então eu acho que o jogo foi consistente do Ceará, o Ceará atacou, o Ceará teve chance de fazer, e eu fiquei assistindo o jogo e dizendo assim, poxa, o Ceará vai perder um jogo que teve tudo para ganhar. Aí aconteceu no lance final, o Ceará com 1 a menos, é bom que se diga, o Ceará consegue um gol e ficou um empate realmente com sabor de vitória. Numa campanha consistente, é manter a tranquilidade nos jogos de casa. O Ceará não é um time para fazer aquele espetáculo, mas nesse feijãozinho com arroz, o Ceará está ficando pelo meio da tabela, é sul-americano e se terminar assim, é um grande campeonato, que eu acho que esse é o objetivo do campeonato que o Condé organiza, pensa para o time do Ceará, sem sustos, sem sobressaltos, também sem grandes retumbâncias táticas e técnicas, mas é um feijãozinho com arroz que está dando certo e agora ele tem peças de reposição e ele trocou e os caras participaram do gol, né? Isso é muito importante porque tem um dedo do treinador no empate com sabor de vitória que deixou os vascaínos furos, né? Houve protesto da torcida do Vasco, tá certo? Mas o fato é que o Vasco tem um time tecnicamente bem discutível, o time do Vasco. O time do Vasco tem um grande goleiro, tem um Coutinho ali, mas o conjunto do time do Vasco é muito complicado por rigor técnico que quer o Diniz que o time jogue. É muito complicado isso. É por aí, PC? Acho que com relação ao jogo em si, pouco a acrescentar, porque o Lacerda e o Renato já expuseram aí muito bem. Acho que você encontrar um empate naquelas circunstâncias com um jogador a menos, já nos acréscimos, pode ser considerado uma vitória. Porque, principalmente num campeonato tão disputado como é esse, e como eu disse no bloco anterior, com um equilíbrio muito grande da maioria dos times, um pontinho, meu amigo, pode fazer a diferença
lá na frente. Pode ser o diferencial. Olha, vou lembrar que o Fortaleza, em 2020, se salvou no saldo de gols. Imagine um ponto como é importante, né? Então, é um ponto a ser comemorado pelas circunstâncias da partida. Lamentar porque teve realmente uma atuação que poderia ter dado uma vitória. Mas estava perdendo o jogo. Finalzinho, o Pedro Henrique foi lá, achou o gol. E o Ceará sai com um Teve empate. a expulsão do Rodriguinho, né? 28 do segundo tempo. Pois é, que eu estou falando, com um a menos. Que estragou o negócio. Exatamente, teve com um a menos, então termina sendo um bom resultado pelas circunstâncias pela forma como foi conseguido. Né? Foi achado esse resultado no final do jogo. E aí o Ceará ganha um pouco até mais de tranquilidade, porque ele tem na sequência um clássico aqui do Nordeste contra o Bahia, sábado que vem. Uma revanche, né? Uma revanche aí. Mais de que uma, né? Duas, né? Porque ele perdeu 2 jogos esse ano para o Bahia. Pode dar um pela Copa aqui. do Nordeste. Pode lá, descontar aqui. E também pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo que vai ser bom, inclusive, porque o Bahia vem oscilando bastante, né? Então, o Ceará tem Fez um jogo péssimo contra o Fluminense. É o tipo do jogo que é bom para afirmação. O Ceará ganhar um jogo contra o Bahia dentro de casa hoje pode funcionar como uma afirmação muito boa para o time, né? E a proposta, a noite de sábado, vai ser cheia de emoções, né? Porque tem esse jogo do Ceará e na sequência tem o do Fortaleza contra o Palmeiras lá. 2 pedreiras aí para o cearense. É sábado, né, também? Todos os 2 no sábado. O Ceará joga às 6h30 da noite aqui contra o Bahia, o Fortaleza joga às 9 da noite no sábado. Ave Maria, 9 horas da noite. Torcer por uma vitória do River Plate. É o jogo da torcida bêbada. Torcer por uma vitória do River Plate que vai forçar o treinador português a repensar. Eu acho que é interessante. E lembrando sempre, eu estou batendo bastante nessa tecla da dificuldade desse campeonato, do equilíbrio entre os times. Você veja aqui um fato interessante que eu estava prestando atenção aqui na tabela de classificação. Algumas rodadas atrás, a gente estava aqui comentando a reação do Juventude. Depois de um começo muito ruim, deu uma revigorada e tal. Olha, o Juventude já está lá de novo em 17º lugar. 18º lugar, aliás. Porque tem que ser sequência, né? É que eu estou falando, é dificuldade. Por isso que eu estou dizendo assim, que o importante é fazer sequência. É o Mirassol. Porque o Mirassol já começou cedo, né? Ele faz uma campanha, se você está achando. Se você está achando a campanha do Ceará consistente, a do Mirassol. A campanha do Mirassol esse ano está sendo do nível da do Fortaleza no ano passado. A do Mirassol é Eu não vou me impressionar se o Mirassol mantiver entrar na Libertadores. Ele vai terminar por ali. Vai terminar na Libertadores. Entendeu? Porque ele está com um time bem consistente e é muito parecido com a história do Fortaleza do Vojvoda. Nos melhores momentos. Que é um time que não tem estrelas, mas é um time ajustado, personalidade, ganha muita dentro e fora de casa. O jogo que ele fez com o Flamengo no Maracanã, ele perdeu por um detalhe. Ele joga bem dentro e fora de casa. Então é um time bem consistente. E os outros paulistas, dos paulistas chamados grandes, ele não tomou conhecimento de nenhum. Se você pegar a tabela aí, quase todos os times, eu vou tirar o Fortaleza, porque o Fortaleza já está há muito tempo lá embaixo, e o Sport, que está desde o começo na lanterna, só tem uma vitória no campeonato. Mas do Juventude até, vamos botar ali, até o Atlético. E o Internacional ainda botaria nessa aí. O Internacional vamos deixar fora. Do Juventude ao Atlético, todo mundo aí já foi mais para cima e já chegou na zona de rebaixamento ali. É um sobe e desce desgraçado, que mostra que o equilíbrio é muito grande. Nenhum ainda saiu lá de baixo em ascensão absoluta para figurar lá no meio da tabela. E nem esses também aí subiram. Não, está tudo ali. Vou fazer uma pergunta. Nós temos 3 minutos, tem 1 minuto para cada um para responder, porque eu conversando há cerca de 20 dias, um mês mais ou menos, com o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carneiro, eu falei para ele que, pelo que eu estava observando ali, o desempenho dos times, este ano ia escapar gente com 41 pontos. Pode ser. Aí já escaparam até com 39. Ceará, ele disse, poderia ter escapado com 37, porque o Cruzeiro com 36. Aí ele disse, você acha? Eu digo, acho. Pois bem, ontem a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz estatística sobre futebol, trouxe uma pesquisa, uma matéria de uma pesquisa que ela fez, que vai escapar time com 41 pontos. Do rebaixamento deste ano. A gente tem que fazer a ressalva que os dados são do momento, né? A pesquisa ela está baseada no que aconteceu. Ela não é profética. Ela olha para a tabela, coloca aí a tabela. Ela análise, se manter esse patamar. É análise de potencial. O que é que ela analisa aí é o seguinte: há quanto tempo Santos, Vasco, Grêmio,
Atlético Mineiro estão aí e não saem do canto. Exatamente. E o Fortaleza começou a andar agora, mas também estava estacionado. Então eles levam em consideração isso aí. Se a tendência se manter, aí dá 41 pontos. O que eu quero frisar é porque as pessoas olham para isso aí projetando o futuro, não é? Isso é igual pesquisa de política. Sim, mas vale para hoje. Eles trabalham com se a eleição fosse hoje, sim, mas a eleição é só daqui a um ano. Então não adianta. Para que serve a pesquisa? Para lhe dar caminhos. Ela lhe dá indicações. Na verdade, não é a pesquisa, é um cálculo. Não, eu digo um cálculo estatístico. Diga a política. A política, ela diz. A política, essa pesquisa do futebol, ela é quase uma análise de desempenho. Pronto, é isso. É do que aconteceu. Matemático. Agora, você pode pegar um time que de repente começa a jogar bem, ganhar de todo mundo, ele destrói a estatística. Vamos lembrar que o Fortaleza em 2004 tinha 2% por chance de subir e subiu. Mas do jeito que está o campeonato, nenhum desses times dá a amostra que vai... Agora não, mas como faltam ainda 18 jogos... Eu não acredito que nenhum desses times aí vai de repente ganhar jogos, 5 partidas seguidas. Faltam 16 jogos. Faltam 16 jogos. Eu então, não acredito que nenhum desses times vai ganhar 5 partidas seguidas. Mas é uma crença. Na realidade, ao Fortaleza faltam... são 38 rodadas. 17 porque Falta 17 porque ele tem um jogo a menos. Na verdade, 16. São 38 rodadas, ele fez 22. Ele jogou a rodada 22. O jogo não foi marcado então, ainda. 22 vai ser lá na frente com o Atlético. Mas ele já jogou 22 partidas, então falta 16. Porque são 38. Porque também tem outros times que também estão com um jogo devendo. Então, 16, ele tem 48 pontos ainda em jogo para disputar. 48 pontos. Ele tem 18, 48. Se ele fizer 22 desses 48, melhorar o desempenho em relação ao primeiro turno, ele briga para não cair. Vai depender do jogo a jogo. Por isso que eu estou falando aqui, alertando. Quem se empolga demais, porque ganhou bem, tem que comemorar. Mas tem que ser com o pé no chão. Por quê? Porque vai ser sofrido. O grande detalhe do torcedor esse ano, o torcedor do Fortaleza tem que ser resiliente. Porque ele vai chorar ainda ao longo do campeonato. Porque o time não vai sair ganhando de todo mundo. Mas que vai ter derrota. Vai ter derrota aí que vai ser sofrida não porque seja ruim, mas porque a situação é delicada. Então, cada derrota vai ter um peso muito grande. E vai perder. Porque você precisa... esse é que é o drama. Você vai perder de qualquer jeito alguns jogos. E cada derrota dessa vai ser um balde de água fria. Por isso que o torcedor terá que ser resiliente. E como aconteceu em 2020, todo mundo já dava o Fortaleza como caindo. E aí, nos últimos jogos ali com o Anderson Moreira, ele foi pegando um resultado aqui. Tem um detalhe a favor do Fortaleza, que é essa sequência que ele vai ter agora. Por isso foi importante ele vencer. Aí ele vai ter uma sequência que dá perfeitamente para ele vencer. Sport, Vasco e até mesmo São Paulo. Conseguindo isso, aí ele faz uma sequência. Que me desculpe o Lacerda, que me desculpe o Robério Lessa. Sim, torcedor do Vasco, do Vitória e do Vasco, mas eu continuo com a minha opinião. Essa é a minha opinião. Vão cair Sport, Vitória e Juventude, Vasco ou Santos. Podem anotar no final da temporada. Você gosta de aposta. Um abraço para você, obrigado pela sua brilhante participação. Não muito diferente o Renato Lacerda quer fazer uma aposta. E o Jota. Lacerda quer fazer uma aposta. Caio Vitória, Lacerda. Com essa profecia, o plenário esportivo de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser, com uma vitória do Ceará, com a vitória do Fortaleza e outra do Floresta, para animar cada vez mais o futebol cearense. E uma do Flamengo. Um abraço a todos e um ótimo final. Aliás, você já falou do Flamengo, me confundiu. E uma ótima semana a todos.